Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 29 de setembro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que as contas do governo terão melhoras à medida que passe no Congresso as medidas tributárias. Segundo ele, mesmo que o mercado ache as metas difíceis, o governo não pode desistir para não gerar descrédito. Campos Neto reconheceu que o governo tem que arrecadar bastante para atingir as metas programadas e voltou a dizer que persistir na meta é uma decisão muito acertada. O chefe da instituição ainda projetou ser necessário um adicional nas receitas em 1,4% do Produto Interno Bruto em 2024, 1,5% do PIB em 2025 e 1,7% do PIB em 2026. E o índice de desemprego no Brasil caiu e ficou em 7,8% no trimestre entre junho e agosto, o nível mais baixo desde o período entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego caiu meio ponto percentual em relação ao período entre março e maio, quando esteve em 8,3% da população economicamente ativa. No total, 8,4 milhões de pessoas estão desempregadas no país, uma redução de 5,9% em relação ao trimestre móvel anterior e 13,2% menos que há um ano. O bom desempenho do mercado de trabalho corresponde aos aumentos nos setores de serviços domésticos, administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde humana, além de informação, comunicação e atividades financeiras. A pesquisadora do IBGE, Adriana Bering, também destacou que nenhum outro grupo registrou perda estatística de trabalhadores, colaborando para o resultado. Contudo, a taxa de informalidade atingiu 39,1% dos trabalhadores, ou 38,9 milhões de pessoas, o que representa um aumento em relação aos 38,9% do trimestre anterior, mas menos que os 39,7% registrados no mesmo período de 2022. E olha só, o projeto para a criação de uma usina em uma praia do Ceará pode derrubar a internet no Brasil. As operadoras temem que as instalações danifiquem cabos de telefonia que partem da Europa e África para Fortaleza. O governo do Ceará pretende executar a obra de uma usina que promete converter água do mar em potável. Mas as empresas telefônicas temem que a estrutura do projeto cause o rompimento de cabos submarinos que fornecem acesso à internet. A iniciativa da construção da usina de dessalinização é liderada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O projeto prevê a ampliação de 12% da oferta de água na Grande Fortaleza. O edital para a realização do projeto foi vencido pelo consórcio Águas de Fortaleza e o investimento previsto é da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O problema é que de Fortaleza os cabos de fibra ótica partem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta da proximidade, a capital cearense é a primeira cidade do Brasil a receber dos europeus os cabos que garantem uma conexão rápida à internet. Conforme a Anatel, esses cabos são responsáveis por 99% do tráfego de dados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, se os cabos forem rompidos, o país inteiro fica offline ou com a internet bastante lenta. Para evitar o risco, a Anatel emitiu uma recomendação contrária à instalação do projeto da usina de dessalinização. A medida parou o andamento do projeto. A Companhia de Água explicou que a distância entre cabos e outras infraestruturas foi ampliada de 40 para 500 metros para evitar riscos. E com as novas medidas, a CAGES espera que a Anatel revise a medida que travou o andamento do projeto. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, o presidente da Câmara do país, Kevin McCarthy, não tem votos para evitar a paralisação do governo. O Congresso permaneceu no caminho certo na manhã desta sexta-feira para desencadear uma paralisação do governo neste fim de semana, já que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, parece não ter votos para aprovar um projeto de lei provisório de última hora para estender o financiamento do governo para além de amanhã.
Com o Congresso num impasse, o governo federal está lutando para se preparar para uma paralisação quando o financiamento do governo acabar à meia-noite de sábado. Enfrentando o desafio mais significativo, a sua liderança até a data, McCarthy arrisca-se a provocar um grande confronto com os conservadores linha dura se tentar aprovar uma extensão de financiamento de um mês, uma vez que argumentam que o Congresso deveria concentrar-se na aprovação de projetos de lei de despesas para o ano inteiro. Ainda nos Estados Unidos, uma tempestade provocou fortes chuvas nesta sexta-feira na cidade de Nova York, que pode ter suas estações de metrô inundadas pela água. Segundo o escritório do Serviço Meteorológico Nacional do Estado, inundações repentinas estão em andamento ou eram esperadas nos condados de Nassau, Queens e Kings, em Nova York, que inclui o Brooklyn. Um alerta de inundação repentina está em vigor nas áreas onde um radar indicou chuvas fortes. A ameaça de inundação está afetando cerca de 25 milhões de pessoas em todo o Nordeste dos Estados Unidos nesta sexta-feira. A área dos 3 estados de Nova York enfrenta um risco moderado de nível 13 de 4 de inundações repentinas, de acordo com os meteorologistas. Taxas de chuva intensas de até 50 milímetros por hora são previstas, o que pode causar graves inundações repentinas nas estradas e até mesmo nas estações de metrô. E no futebol, o Manchester United anunciou hoje a reintegração aos treinos e a disponibilidade para as partidas do atacante brasileiro Antony, que aguarda a conclusão de uma investigação policial sobre as acusações de violência apresentadas por uma ex-namorada. O jogador de 23 anos foi acusado pela ex-namorada Gabriela Cavalim de ameaças de agressão física e psicológica, o que o jogador nega. Em um comunicado, o clube inglês destaca que desde as primeiras alegações, Antony tem cooperado com as investigações da polícia tanto no Brasil como no Reino Unido. O jogador permaneceu no Brasil depois de ser afastado pelo United em 10 de setembro. Ele retornou à Inglaterra no início da semana e foi interrogado pela polícia de Manchester na quinta-feira, mas não foi acusado, de acordo com a imprensa britânica. Antony vai poder ser relacionado para a partida de sábado contra o Crystal Palace em Old Trafford, em partida válida pela 7ª rodada do campeonato inglês. E em Washington, 3 pandas do Parque Nacional devem voltar à China no início de dezembro. E por isso, para que os fãs pudessem se despedir, o zoológico promoveu um evento chamado Pandapalooza. Vamos ver. Um fim da ligação de décadas entre os animais fofinhos e a capital norte-americana. Os primeiros pandas chegaram da China em 1972, como um presente após a visita histórica do então presidente Richard Nixon à nação liderada pelos comunistas. O zoológico deu início a um evento chamado Pandapalooza, uma semana antes da partida. Fãs de todos os Estados Unidos visitam o local para ver os bichinhos pela última vez. Esta é a segunda vez que vejo os pandas. Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar a vê-los novamente. Já passei uma vez e vi 2 deles e tem sido muito incrível. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e os pandas do Zoológico de Atlanta estavam indo embora e não haveria ursos panda em toda a América do Norte, já que não há nenhum no Canadá e apenas um muito antigo no México, fiquei muito chateada. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos veem a mudança como reflexo das tensões crescentes entre Pequim e Washington. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.